Olá! Essa história ocorreu em 1989, na cidade de Igrejinha. Dona Petrolina contava para o seu neto, Luiz Carlos. Luiz Carlos conta aqui a história da avó dele numa pequena chácara no interior do Rio Grande do Sul. E ela disse que foi quase pega por algo terrível. Ele conta que nessa época, já viúva do seu avô, todas as noites ela tinha uma pequena chácara de 13 hectares, um sítio, com açude, patos, marrecos, galinheiro, e ela cuidava desses bichos. Tinha ovos, tinha horta. Ela, Dona Petrolina, nessa época já tinha 60 anos, e ele conta que ela dava conta do recado, era bem lúcida e não se mexava. Apesar das condições, não tinha iluminação na casa dela, era tudo lampião, né, lequinho. Mas ela gostava daquela vida para fora e morava só ela, pois o seu avô já tinha falecido. Todas as noites ela saía para dar comida para as galinhas. Ela dava de manhã à tarde e lá por umas 8 horas da noite ela saía sempre para levar milho, quirela para os bichos, para os patos, para os marrecos, enfim. Ela sempre fazia isso, que já era de costume. Ela conta que certo dia foi até o galinheiro, quando ela viu o portão do galinheiro derrubado. No chão, ela disse, ué, o que pode ter sido? Viu aquele portão no chão, é algo que urrava lá dentro, e era galinha para tudo que é lado. Quando ela chegou perto daquela porta, sem nada, sem uma arma, sem nada, o que ela vê é algo aterraçador. Uma criatura diabólica, sinistra. Aquele vulto preto e ela somente com um lampião na mão. Diz que ela chegando na porta viu aquela coisa grunhindo e as galinhas, os marrecos saindo tudo pra fora pulando, e aquele monte de pena no chão, e a sangueira, aquela coisa louca. Quando ela olha, ela vê aquele baita vulto acocado, devorando, estraçalhando 2 galinhas. Inclusive uma estava com os pintinhos novos. Ela pegou-lhe um porrete, mesmo assustada vendo aquilo, tocou nas costas daquele bicho. Quando aquela coisa virou pro lado dela e ela viu bem aquilo que era. Aquele bicho deu um bote na porta, fazendo ela cair para trás. Aquele bicho deu um urro tão grande, que não era um uivo, era um urro, algo brado, terrível. E ela conta que ela sai dali, às pressas, para dentro de casa. E aquela coisa veio atrás e rodeou a noite toda a casa. Ela disse o pânico que ela passou. Dona Petrolina passou um pânico terrível. Terrível. E aquela coisa raspava nas paredes. E ficou lá até o dia clarear. Ela conta os momentos terríveis que passou. Aquela coisa só foi embora de manhã cedo. Bem de manhã cedo. E ela conta que no outro dia, quando clareou, ela foi ver em volta da casa aqueles arranhões, foi até o galinheiro e viu o estrago que tinha feito. Os bichos estavam tudo na rua e o que sobrou. E ela conta que ela foi até algum vizinho que ficava alguns quilômetros em outra fazenda grande e falou com a amiga dela e com o dono daquele sítio, que era o esposo da amiga dela, a Joana. Levou esse homem, levou a peãozada, tudo esse homem, para lá ver a casa dela. Mas eles se apavoraram. Mas o velho disse assim para ela, eu já sei o que é isso, essa criatura. Fazia tempo que não aparecia. Tá? E assim então ela pediu ajuda a esse vizinho. Passou um certo tempo. E nada de aparecer, e nada de aparecer. E ela disse, mas não pode. Passou até por uma pessoa que parecia ser mentirosa, porque Luiz conta que ela ficou estarrecida, porque ela disse, não pode ser. Mas ela nem imagina o que estava por trás disso. Então ela voltou a dispensar o capanga que estava lá. Que era do vizinho, prestava serviço para esse vizinho, a quilômetros dali. Então ela conta que passou mais alguns dias
tudo voltou ao normal. Quando, certo dia, por volta de umas 7 da noite, 7h30, ela estava jantando. E quando ela só viu aquele estrondo na janela, nos fundos. Pum! Quando ela viu, foi lá ver, ela só viu aquela janela aberta. Quando ela foi fechar, ela olhou aquele fedorão do outro lado da porta, da janela. Quando ela viu, era aquele baita vasto bicho. Aquele baita bichão de novo, e ela entrou em pânico. Escorou. E vindo aquela criatura de novo na casa dela, mas como que pode? Só que dessa vez ela conta que não ia deixar barato. Aquele bicho tentou saltar para dentro da janela. Ela encostou aquela janela. Quando foi até a cozinha, foi lá e pegou uma foice. Uma foice de cortar, você sabe que foice é grande. E aquilo estava bem afiado. Diz que aquele bicho, quando deu o pulo para a janela de novo, que abriu a janela, ela grudou-lhe só ali uma, que deu bem na nuca. Ela disse que conta que ela foi muito corajosa, que deu aquilo bem na nuca do bicho. Ela conta detalhes daquela criatura. Ela diz que aquela criatura, ela tinha o focinho enrugado e era pelado. Ela tinha um pouco de pelagem aqui nas costas, no peito era ralo, e aquele bicho era magricelo e feio que dói. E andava encurvado, como um cachorro, e rosnava, dava um tipo de uns grunhidos, coisas sobrenaturais, que era uma coisa maligna. Ela teve coragem de dar um foiçaço bem no meio da nuca daquele bicho, que o bicho se apoiou com as garras, parece que eram umas garras assim, desse tamanhão, para pular para dentro. E ela disse que aquela criatura quase entrou. Se entrasse ali, já tinha estraçalhado ela. Ela disse que deu um planchaço com aquela foice, deu bem no meio da nuca do bicho. O bicho caiu para trás, mas fez um rasgo. E diz que dali aquele bicho se saiu pro lado dos matos e se sumiu, mas aquilo foi grunhindo assim, aquilo foi pulando e capengueando pros lados. De tamanha bordoada que aquela senhora deu. Ela foi corajosa em fazer aquilo ali. Luiz conta que ela dizia que ela não sabe de onde tirou força, mas ela vivia sozinha. Então ela já tinha um certo preparo, tinha força, ela cortava lenha, ela capinava, ela fazia tudo. Ela sozinha, já era viúva, mas se tornou forte no campo. Por isso que quem trabalha no campo, mora pra fora, tem muita força, tem força nos braços. Até mesmo pela alimentação. E diz que no outro dia foi lá na casa dos vizinhos lá e levou a prova. A foice toda ensanguentada. E ela foi e chamou o vizinho e a Joana, amiga dela. E quando viu, tava aquilo lá, no chão, essa guanceira e tudo aquilo lá. A janela quase arrebentada. E ela conta que o dono ficou meio encucado. Botou a mão na cabeça e voltou. Mas a Joana ficou lá. Daí a Joana chama Dona Petrolina e conta, dizendo: olha, um dos nossos peão saiu ontem cedo. Diz que ia para casa da namorada. E essa senhora diz que esse homem fazia isso de 2 vezes por mês. Não era sempre. Ele fazia isso. E disse que chegou até a notícia do patrão, que é o marido de Joana, essa vizinha, que se disseram que tinha encontrado os Paulo, que chamava de Paulinho, que trabalhava lá para ele, cuidando dos gados. Amanheceu morto numa valeta, com um rasgo na cabeça. Disse que a Dona Petrolina botou a mão na cabeça e disse: mas será? E Joana disse que já tinha ouvido falar muito dessa história de lobisomem, dessas criaturas, de pessoas que viram bicho, uma sina que carrega, mas que não tinha visto relatos de atacar pessoas assim. Mas a minha avó conta que ficou estagnada porque aquele homem que tinha ficado ali para ajudar a cuidar a casa dela era o próprio lobisomem.
aquele homem que o vizinho aí de Joana tinha deixado ali para cuidar era o lobisomem. Pois foi ele que ficou lá durante uma semana e nada aconteceu. Aí caiu a ficha, por que nada tinha acontecido? Ela estava acompanhada da própria fera. O lobisomem estava lá, mais perto do que ela imaginava. Aquilo subiu um medo tão grande da minha avó, até que o próprio depois marido da Joana, amiga dela, não quis tocar no assunto. E ela disse que nunca mais apareceu aquela criatura. E Dona Petrolina disse que depois contratou mais um senhor para ajudar a cuidar do sítio. Fez uma casinha e ele cuidava de tudo. E nunca mais apareceu. Nunca mais. Aquele homem era fera, que já cuidava uma outra chácara, mas atacava as vizinhanças. E essa história de Dona Petrolina, ela conta para Luiz, seu neto, a fera de Igrejinha. Até o próximo vídeo e até lá!